Em Los Angeles, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado por um grupo de cidadãos que ficaram na rua aguardando o presidente, segurando faixas de apoio e gritando "mito" e "eu vim aqui só para te ver". O presidente dirigiu-se ao grupo de manifestantes e cumprimentou um grupo de senhoras que usavam bonés com a bandeira do Brasil, assim como outras pessoas que se aproximaram. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida, sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Obrigado por tudo, Bolsonaro.
Senadores, senhores senadores, meu amigo Jorge Cajuru, alguns meses, acho que não mais que 2 meses atrás, eu fiz um pronunciamento desta tribuna demonstrando a minha preocupação com a criação de uma comissão para revisar a lei do impeachment. Eu externei minha preocupação e volto a fazê-lo. Isso, evidentemente, trará mais problemas do que soluções. É que, de forma clara, ela embute motivação política, visa, no meu entendimento, intimidar os parlamentares que querem investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. A Constituição é clara, nos incisos 1 e 2 do artigo 52, confere ao Senado a competência privativa para processar e julgar autoridades como o Presidente da República e o vice, os ministros de Estado e os ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outras, no crime de responsabilidade. Não tendo como alterar a Constituição, tenta-se agora mexer na legislação infraconstitucional para minar essa autoridade. A legislação em vigor define o que são crimes de responsabilidade e regula o processo de afastamento de autoridades como o Presidente da República ou o ministro da Corte. Um ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, será o presidente dessa comissão, que é evidente não tem função constitucional. Isso ocorre justamente no momento em que pedidos de impeachment estão formulados e podem ser analisados, como diz o senador Lazier Martins, e como eu mesmo tenho reiterado nessa tribuna, ministros supremos são intocáveis, constituem uma casta olímpica, seguros em seu pedestal e sem controle de quem quer que seja. A verdade é que o Supremo Tribunal Federal é uma caixa blindada, mas é verdade também que a população espera resposta de investigações relacionadas àquela corte. Por omissão nossa, não conseguimos até hoje iniciar um processo de investigação e análise de um simples pedido de impeachment, diz o nosso querido senador Eduardo Girão. Na verdade, o exame dos pedidos de impeachment envolvendo o ministro do Supremo, por essa via, a abertura da caixa preta, será saudável para a harmonia entre os 3 poderes, o que hoje não existe. Há uma observação importante que pode até passar despercebida. No seu artigo 377 e seguinte, como não poderia deixar de ser, o regimento interno do Senado Federal reproduz o disposto na Constituição e pormenoriza normas para exercer a competência nela definida. Detalhe fundamental consta do artigo 379. Ao dispor que em todos os trâmites do processo e julgamento serão observadas as normas prescritas na lei reguladora da espécie. Fica claro que, não tendo condições de rever a Constituição, ocorre agora o esforço para alterar essa lei reguladora, emasculando o legítimo processo legal. A atual legislação pode datar dos meados do século passado, mas é precisa, e com isso pode representar ameaça para quem comete os crimes de responsabilidade nela definidos. Com efeito, a lei número 1079 de 1950 define à perfeição os crimes de responsabilidade de ministro da Corte. Seu texto prescreve o seguinte: artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. É o que a gente vê constantemente. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Também. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente decidioso no cumprimento do dever do cargo. E 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, o que ocorre muito no Supremo Tribunal Federal atual. Eu já encerro, senhor presidente. O que se pretende, portanto, é uma revisão dessa lei, o que pode cortar pela raiz qualquer tentativa de se abrir essa caixa preta da cúpula do Judiciário. O próprio ministro Lewandowski já declarou que muitos crimes previstos na lei do impeachment foram tipificados de forma vaga. Isso significa, segundo o ministro e ex-presidente supremo, que há facilidade para se protocolar um pedido e ausência de consequências em caso de arquivamento, além de falta de contraditório e ampla defesa. O resultado desse trabalho, e eu concluo, esse trabalho de atualização, e eu coloco aspas, deve ser um anteprojeto de lei. Ao ser protocolado por um senador, passará a tramitar no Congresso. O objetivo está escancarado, para mim está escancarado, e essa comissão não deveria prosperar. Obrigado, senhor presidente.